Você não foi criado para sobreviver. Você nasceu para conquistar. Mas por algum motivo você esqueceu. Em algum ponto entre o primeiro passo e o primeiro tropeço, entre o primeiro sim da vida e o primeiro não do mundo, você esqueceu que havia fogo dentro de você. Fogo de quem veio aqui não apenas para passar pelo tempo, mas para moldá-lo. Você não foi feito à imagem da fraqueza. Você foi esculpido com a mesma matéria dos gênios, dos visionários, dos que carregaram o mundo nas costas e sorriram diante da adversidade. Thomas Edison falhou 10.000 vezes, mas ele nunca disse que falhou. Ele disse que encontrou 10.000 formas de como não se faz uma lâmpada. Ele não via fracasso, ele via clareza. E clareza, meu amigo, é o combustível dos que não aceitam um destino medíocre. O mundo vai tentar fazer você se esquecer. Vai gritar ao seu redor com distrações, com comparações, com dúvidas disfarçadas de conselhos bem-intencionados. Mas lá no fundo, num lugar onde ninguém consegue tocar, onde só você pode alcançar, ainda arde a certeza de que você foi chamado para algo maior. Não é sobre sorte, nunca foi. É sobre despertar. Você pode sentir. É como um sussurro, um incômodo, uma voz sutil dizendo: isso não pode ser tudo. E não é. Porque a vida que você vive hoje é só o ensaio. O palco ainda está sendo montado. As luzes ainda vão se acender. Mas para isso você precisa decidir. Decidir que não será mais escravo do medo. Decidir que a mediocridade não é mais uma opção. Decidir que está pronto para quebrar as correntes invisíveis que você mesmo ajudou a construir com anos de dúvida e hesitação. Você pode continuar vivendo no piloto automático, deixando que os dias passem como folhas ao vento. Ou pode assumir o leme, com mãos firmes, com olhos ardendo de visão, com alma comprometida com a grandeza. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o mundo moderno distorceu isso. Transformou em frases vazias, postagens bonitas. Mas a verdade profunda, ainda pulsa por trás dessas palavras. A mente humana é uma ferramenta divina, e a maioria vive com ela travada em primeira marcha. Você tem acesso a ideias capazes de construir impérios, curar gerações, reinventar realidades. Mas essas ideias não florescem no terreno da dúvida. Elas precisam de solo fértil. E esse solo se chama crença. Crença inabalável. Não aquela que vacila quando as coisas ficam difíceis, mas aquela que brilha mais forte justamente no meio do caos. Veja Henry Ford. Disseram que era louco por querer fabricar um carro para as massas. Disseram que era impossível. Mas ele acreditava tanto na sua visão que demitiu engenheiros que diziam não dá e contratou aqueles que respondiam vou encontrar um jeito. Porque a visão verdadeira não se adapta ao mundo. Ela transforma o mundo para se tornar realidade. E você? Qual é a sua visão? Não me diga que você não sabe. Todo ser humano carrega dentro de si uma centelha de propósito. Mas ao longo dos anos ela é soterrada por boletos, frustrações, opiniões alheias e um sistema que premia o conformismo e castiga a ousadia. Mas essa centelha ainda está aí. E a qualquer momento ela pode se tornar chama. Mas visão sem clareza é só fantasia. E clareza não é mágica. Clareza é prática, é silêncio, é escrita. É encarar o espelho da alma e perguntar com coragem: o que me move de verdade? O que me faz levantar da cama com o coração pulsando? Você precisa ter clareza como quem tem sede no deserto, porque sem ela você será empurrado pelos ventos dos outros. Vai trabalhar pelos sonhos de alguém. Vai correr atrás de objetivos que nunca foram seus. Vai acordar um dia e perceber que passou uma vida inteira escalando uma montanha, para descobrir que estava no pico errado. Mas quando a clareza chega, quando ela chega, o mundo inteiro muda. Os sons ao seu redor parecem diferentes. Os dias ganham cor. Os problemas não desaparecem, mas você os encara com outra postura. Porque agora você sabe para onde está indo. E quem sabe para onde vai, não se intimida com obstáculos no caminho. Essa clareza traz consigo algo ainda mais poderoso: propósito.
Propósito não é algo que você encontra, é algo que você ativa. Ele nasce da junção da sua dor com o seu dom. Aquilo que você sofreu, aquilo que quase te quebrou, aquilo que doeu tanto que você jurou nunca mais passar por aquilo, isso não foi à toa. Isso foi o solo, o adubo, a preparação. Walt Disney foi demitido de um jornal porque não tinha imaginação suficiente. Imagine só, o homem que criou mundos inteiros foi julgado por mentes pequenas, mas ele tinha propósito. E quem tem propósito não se rende a críticas, não se curva ao medo, não silencia diante da adversidade. Se você quer transformar seu destino, comece reconhecendo que tudo o que você viveu até aqui, cada queda, cada rejeição, cada erro, foi moldura, não castigo. Moldura para o quadro grandioso que está sendo pintado. E esse quadro se chama Vida com Propósito. Mas propósito sem disciplina é só entusiasmo passageiro. Disciplina é o que você faz quando ninguém está olhando. É o que constrói a reputação que os outros respeitam. É o que transforma ideias em resultados. É o músculo invisível que sustenta os sonhos quando a motivação evapora. Abraham Lincoln perdeu 8 eleições antes de se tornar presidente. Ele falhou nos negócios, sofreu tragédias pessoais, mas nunca parou, porque tinha disciplina. E disciplina, meus amigos, é o compromisso com o que você decidiu, mesmo quando a emoção do momento já passou. Se você quiser mudar sua realidade, não espere por um momento mágico. Crie um ritual, um ritmo, uma cadência. Acorde antes do mundo. Estude enquanto os outros dormem. Construa enquanto os outros reclamam. Silencie enquanto os outros gritam. Faça enquanto os outros esperam. Você não será lembrado pelo que sonhou. Será lembrado pelo que construiu. Você não será lembrado pelo que sonhou. Será lembrado pelo que construiu. E construir exige ação. Não aquela ação agitada de quem corre sem direção, mas a ação convicta, deliberada, consistente. Porque a verdade é simples. O universo responde ao movimento. Ao passo firme de quem diz: eu estou indo com medo mesmo, com dúvida mesmo, mas indo. Você não precisa estar pronto para começar. Você precisa começar para estar pronto. Não espere coragem. Ela não virá primeiro, ela virá depois, como recompensa de quem deu o primeiro passo sem saber onde pisaria. Porque é no abismo entre o que você é hoje e o que pode ser amanhã que nasce a transformação. E esse salto exige fé. Não fé religiosa, mas fé interna, fé no invisível, fé de que há algo além da montanha, mesmo quando a neblina cobre tudo. Você não precisa ver o caminho inteiro, precisa confiar no próximo passo. Muitos morrem com os sonhos enterrados dentro de si, esperando o momento ideal. Não percebem que o momento ideal é uma miragem. Ela só aparece quando você já está em movimento, porque o destino não é entregue, ele é conquistado. E você não conquista com pensamentos, conquista com ação. Mas ação sem adaptabilidade se torna rigidez, e rigidez quebra. O bambu se curva com o vento, e por isso sobrevive às tempestades. A rigidez da mente é o veneno dos sonhadores, porque o caminho nunca será linear, nunca será exatamente como você imaginou. Haverá desvios, frustrações, portas fechadas. Gente que vai desistir no meio do caminho e tentar te puxar com ela. Mas é aí que você precisa ser ágil, flexível como água, firme como rocha. Se o plano não funcionar, mude o plano, mas nunca o propósito. Você acha que Steve Jobs nunca teve dúvida? Que Martin Luther King nunca sentiu medo? Que Oprah Winfrey nunca pensou em desistir? Eles apenas não deixaram que esses pensamentos tomassem o leme, porque sabiam que a jornada para algo extraordinário passaria por momentos de confusão, rejeição e dor. Mas adaptaram-se, ajustaram a vela e seguiram. E à medida que você se adapta, cresce. E quando cresce, algo ainda mais poderoso acontece. Resiliência. Resiliência não é resistência. Resistência é endurecer. Resiliência é expandir. É a capacidade de se refazer mais forte depois da queda. É olhar para a cicatriz e entender que ela não é vergonha, é prova. Prova de que você esteve lá.
de que você enfrentou, de que sobreviveu, de que aprendeu. Porque no fim toda dor carrega um presente. A perda ensina desapego, o fracasso ensina humildade, a rejeição ensina discernimento, a solidão ensina identidade e o caos ensina criatividade. Se você sobreviveu a tudo o que já passou até aqui, então você é mais forte do que imagina. Você não está quebrado, está sendo forjado. Há um projeto maior sendo esculpido em silêncio, enquanto você respira fundo e continua andando, enquanto você sangra em silêncio e segue em frente, enquanto o mundo duvida, mas você não. Mas para continuar, você precisa de combustível, e o combustível mais poderoso que existe é a gratidão. Não a gratidão passiva, de quem aceita tudo como está, mas a gratidão ativa, revolucionária, que olha para a vida e diz: mesmo com tudo que deu errado, eu ainda estou aqui, ainda tenho força, ainda tenho visão, ainda posso mudar tudo. A gratidão te dá acesso a uma frequência diferente. Ela tira o foco da escassez e te coloca no centro da abundância. Porque onde há gratidão, há expansão. E onde há expansão, há criação. Você já tem o suficiente para começar. Sempre teve. Não falta inteligência, não falta talento, não falta tempo. Falta foco. Foco no que importa. Foco no que constrói. Foco no que transforma. E para isso, você precisa aprender. Sempre. O aprendizado contínuo é o que separa os passageiros dos condutores. Não há crescimento sem humildade. E não há humildade sem consciência. Você não sabe tudo. E nunca saberá. Mas a busca pelo saber te manterá vivo, curioso, focado. A sabedoria não é um destino, é um caminho, um processo que exige mente aberta e espírito inquieto. Leia, questione, absorva, aplique, erre, refaça. Aprenda de novo, porque a vida não premia os que sabem, premia os que praticam. Benjamin Franklin disse: investir em conhecimento paga os melhores juros. E isso vale mais hoje do que nunca. Enquanto o mundo se distrai com telas, ruídos e entretenimento fútil, os visionários estão estudando, refletindo, refinando, crescendo. Você quer transformar seu destino? Então alimente sua mente com o que eleva e não com o que adormece, porque o destino não é fixo. Ele é moldável. Ele é barro nas mãos do seu caráter, da sua coragem e da sua ação. E toda decisão que você toma é uma escultura a mais nesse projeto. Você está construindo o seu amanhã, palavra por palavra, passo por passo, escolha por escolha. E isso é sagrado. Cada escolha é um tijolo. E cada hábito é a argamassa que mantém tudo de pé. Você quer saber o segredo daqueles que chegaram lá? Eles entenderam cedo. O destino não se constrói com grandes gestos ocasionais, mas com pequenas disciplinas diárias, repetidas até se tornarem parte da sua identidade. Disciplina é liberdade, mas o mundo te ensinou o contrário. Te disseram que disciplina é prisão, que rotina é monotonia, que consistência é rigidez. Mentiram para você. A indisciplina é que te mantém preso, preso a um corpo que não responde, a uma mente que não foca. Há uma vida que se repete. Há um potencial que apodrece. A disciplina é a chave que destranca a prisão. Ela é o ato de dizer não à fraqueza e sim à grandeza, mesmo quando ninguém está olhando. Principalmente quando ninguém está olhando. Porque é no silêncio da solidão que o verdadeiro mestre é forjado. Você não precisa que o mundo te aplauda agora. Precisa que ele se cale quando os resultados falarem por você. Você acorda cedo, não por obrigação, mas por decisão. Alimenta-se bem, não por vaidade, mas por reverência ao corpo que te carrega. Lê, estuda, reflete, não para provar algo aos outros, mas para expandir a mente que define tudo o que você toca. Essa é a revolução silenciosa. Aquele momento em que você escolhe se tornar a exceção. Em que você olha em volta e percebe: a maioria não vai fazer. A maioria vai desistir, vai recuar, vai reclamar. Mas você não. Você foi chamado para algo maior. Você sente isso no peito. Esse aperto que não é ansiedade, é chamado. Esse desconforto não é fraqueza, é potencial reprimido.
Essa inquietação não é azar. É a vida te cutucando, dizendo: levanta, anda, vai. Porque você não nasceu para sobreviver, nasceu para vencer. Vencer não os outros, vencer a si mesmo. Vencer seus limites, seus traumas, suas dúvidas. Porque o maior inimigo não está lá fora, ele está entre seus próprios pensamentos. E é ali, naquele campo de batalha invisível, que se vence ou se perde a guerra do destino. Você quer mudar de vida? Então mude primeiro a forma como fala consigo mesmo. Cada pensamento é uma semente, e cada palavra que você pronuncia para si mesmo é um comando. Você está dando comandos o tempo todo, quer perceba ou não. Quando você diz: eu não sou bom nisso, a mente obedece. Quando diz: nunca vai dar certo, a realidade concorda. Mas quando você diz: eu sou capaz, mesmo sem provas ainda, o universo começa a se mover. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Ele não chamou de fracasso, chamou de tentativa. Ele dizia: eu não falhei, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Essa é a mente que transforma, que insiste, que entende que cada não aproxima do sim, que cada erro afunila o caminho certo. Mas atenção, persistência não é teimosia cega. Persistência é inteligência emocional aliada à visão. É seguir ajustando o rumo, mas sem jamais perder o norte. E o seu norte é claro: uma vida de significado, impacto e realização. Esse é o combustível do propósito. Ele é o que conecta tudo. Ele é o motivo pelo qual você levanta quando tudo desaba. O motivo pelo qual você recusa atalhos. O motivo pelo qual você aceita a dor, mas não a mediocridade. Quando você vive com propósito, o mundo nota. As portas que estavam fechadas começam a se entreabrir. Pessoas certas aparecem. Oportunidades surgem. Porque o universo respeita quem tem direção. E sabe qual é o segredo mais brutal sobre essa caminhada? Ninguém virá te salvar. Ninguém. Não haverá cavaleiro branco. Não haverá momento mágico. Não haverá salvador. Haverá você e as suas escolhas. Você e a sua força. Você e o que decide fazer agora com o que tem. Aceitar essa verdade é libertador. Porque quando você entende que ninguém virá te salvar, você se torna perigoso. Perigoso para o sistema. Perigoso para a mediocridade. Perigoso para a velha versão de si mesmo. Você para de esperar e começa a agir. Para de pedir permissão e começa a se autorizar. Para de se esconder e começa a aparecer. A se posicionar. A se levantar. E é quando você se levanta que a vida começa a se curvar. Não porque ela é fácil, mas porque ela respeita quem tem coragem. Quem diz sim à responsabilidade. Quem para de culpar os pais, o governo, o passado, a crise e começa a dizer: tudo começa em mim. Nesse momento, algo muda. Não do lado de fora, mas do lado de dentro. Você deixa de ser vítima e se torna criador. E quando você se torna criador, o destino já não é mais algo que se espera. É algo que se provoca. Você provoca o destino com cada decisão que toma. Com cada madrugada em que escolhe estudar enquanto o mundo dorme. Com cada treino que você faz, mesmo exausto. Com cada não que você diz à distração, ao prazer imediato, ao caminho mais fácil. Você provoca o destino ao agir como se já fosse aquilo que ainda está se tornando. Essa é a essência da fé. E não estou falando de fé cega. Estou falando de fé visionária. Aquela que enxerga além do visível, que sente antes de ver, que age antes de ter. A fé que fez Walt Disney desenhar um império quando só tinha papel e lápis. A fé que fez Martin Luther King declarar que tinha um sonho, quando tudo ao redor era pesadelo. A fé que fez Helen Keller enxergar possibilidades mesmo sendo cega, surda e muda. Essa é a fé que move montanhas, não as de pedra, mas as da dúvida, do medo, da insegurança. A fé que não exige provas, porque ela mesma é a semente da evidência. E a verdade é que o mundo não é gentil com os fracos de espírito. Ele testa, estica, desafia, humilha. Ele quer saber se você é sério.
se você realmente quer aquilo que diz querer, ou se só está flertando com a ideia de uma vida melhor. Porque não há mudança sem custo. Você vai perder amigos, vai enfrentar críticas, vai andar sozinho, vai duvidar de si, vai querer desistir. E mesmo assim, vai continuar. Porque no fundo você sabe, ou você paga o preço da disciplina agora, ou pagará o da frustração para sempre. E a frustração é cara. Ela cobra com juros altos, cobra em noites sem sono, em relações quebradas, em oportunidades perdidas, em anos que não voltam. O tempo não tem dó. E não espera ninguém. Aproveite agora, este exato segundo, porque ele nunca mais voltará. O futuro não está lá na frente. O futuro está no que você faz com este momento. Neste instante você está escrevendo sua história. Cada pensamento, cada escolha, cada ação. Você está moldando o amanhã com as mãos invisíveis do agora. Então pare de olhar para trás com pesar. Pare de viver com culpa. O passado é um professor, não uma prisão. Aprenda com ele, honre-o, mas nunca mais permita que ele dite quem você é. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que você escolhe fazer com o que aconteceu. E sim, você pode recomeçar. Agora. Sem esperar a segunda-feira, o mês que vem, o ano novo. A virada não é no calendário, é na consciência. E quando você muda a sua consciência, tudo muda com ela. A forma como você enxerga o mundo, a forma como você anda, como fala, como se posiciona. Você começa a vibrar diferente. E o universo, que é movimento puro, responde à sua frequência. Você já viu isso antes. Pessoas que parecem atrair oportunidades, conexões, sucesso. Isso não é sorte, é frequência. Elas vibram de um lugar de certeza, de clareza, de entrega total. Não há hesitação em seus olhos, não há dúvida em sua postura, porque elas decidiram quem são, e o mundo respeita quem se posiciona. Você quer ser essa pessoa? Então decida. Agora, não peça permissão. Não espere que os outros entendam. Não se desculpe por sonhar grande. Você não está aqui para caber. Está aqui para expandir, para quebrar padrões, para ser a exceção que muda a regra, para ser o exemplo que silencia os céticos, para ser a prova viva de que é possível. Mas só será possível se você for até o fim, não até ficar cansado, mas até dar certo, não até ter vontade, mas até se tornar inevitável. Você vai tropeçar, vai cair, vai errar. Mas cada queda carrega dentro de si uma lição que não pode ser aprendida de outra forma. Não rejeite a dor, use-a, transforme-a, porque a dor lapida. E quem não quer ser lapidado nunca será joia. Olhe para os grandes nomes da história. Todos sangraram, todos foram ridicularizados, todos passaram pelo vale da sombra da dúvida, mas nenhum deles parou lá. Eles usaram cada cicatriz como tatuagem de honra, como medalha invisível, como combustível. E agora, a escolha está diante de você. A vida que você vive hoje é reflexo da mentalidade que você carregava ontem. Mas a vida que você quer, essa nasce da mentalidade que você cultiva agora. Você tem esse poder. E não é uma metáfora. É real, científico, inquestionável. O cérebro humano é plástico. Ele muda. Ele reconstrói conexões. Ele aprende. Ele desaprende. Ele se adapta. E se o cérebro pode mudar, sua vida pode também. Não se apegue à identidade antiga. Você não é tímido. Não é fraco. Não é ansioso. Não é assim mesmo. Você apenas praticou essas versões por tempo demais. Agora é hora de praticar uma nova. De instalar uma mentalidade vencedora. De se tornar, dia após dia, a mais poderosa expressão de quem você foi destinado a ser. Não mais pela metade. Não mais em silêncio. Não mais com medo. Você veio até aqui para transformar. E quem transforma, incomoda. Porque o mundo se acostumou com o comum, com o medíocre, com o morno. Mas você está queimando por dentro. E essa chama não pode mais ser ignorada. Então acenda. Incendeie seus hábitos. Incendeie sua mentalidade. Incendeie seu mundo. E quando as cinzas do antigo finalmente caírem,
e o novo emergir das profundezas do seu propósito, você vai entender. O sucesso absoluto não é um destino. É a verdade que nasce quando você tem coragem de se encontrar. Você nasceu para mais do que pagar contas e esperar o fim de semana. Você nasceu para mais do que sobreviver em piloto automático. Você nasceu para incendiar o mundo com aquilo que só você carrega, porque ninguém mais tem a sua história, ninguém mais tem sua dor, sua jornada, seu olhar. O mundo está faminto por autenticidade, e a sua verdade, crua, real, indomável, é seu maior patrimônio. Você não precisa de mais validação, precisa de mais coragem, não precisa de mais tempo, precisa de mais decisão, não precisa de mais certezas externas. Precisa apenas de uma convicção interna, de que você já é tudo o que precisa ser. E agora só falta provar isso com ação. Ação diária, implacável, sem glamour, sem likes, sem palmas. Porque o verdadeiro sucesso não começa no palco. Ele nasce nos bastidores, onde ninguém está vendo. Onde você escolhe levantar mais uma vez, mesmo quando a voz interna grita para desistir. Onde você treina, repete, estuda, ajusta, sua, em silêncio. E quando o mundo finalmente aplaudir, você vai sorrir. Não por surpresa, mas por confirmação. Você vai lembrar de cada madrugada, de cada não que engoliu, de cada lágrima que caiu no travesseiro, de cada amigo que te abandonou, de cada plano que não deu certo, de cada dúvida que você enfrentou. E vai entender, tudo isso estava te forjando. Você não foi rejeitado, foi redirecionado. Você não foi esquecido, foi reservado. Você não foi derrotado, estava sendo treinado. E agora o mundo precisa ver o que nasceu da sua dor, o que floresceu do seu caos, o que emergiu da sua queda. Porque há beleza na cicatriz, a força na ferida que virou arma, a glória no caminho que você trilhou sangrando. E não importa se os outros ainda não veem. A maioria só acredita depois que você vence, mas o verdadeiro vencedor acredita antes do cheque, antes do prêmio, antes do aplauso, porque ele já viu tudo isso aqui dentro, em sua mente, em seu coração, em sua alma. Você já viu. Você sabe quem pode ser e sabe que já passou da hora de se tornar essa pessoa. Chega de adiar, chega de se sabotar, chega de se esconder. É hora de honrar quem você veio para ser. É hora de transformar sua mentalidade em movimento, seu movimento em propósito, seu propósito em impacto e seu impacto em legado. Porque no fim, não será o dinheiro que definirá sua grandeza, nem os títulos, nem os prêmios. Será o quanto você se recusou a viver pequeno. Será o quanto você ousou ser inteiro. O quanto você enfrentou o medo de frente e mesmo tremendo, avançou. Você vai morrer um dia. E ninguém escapa disso. Mas enquanto esse dia não chega, você tem uma escolha. Viver como quem espera o fim ou viver como quem honra o presente. Viver como quem sobrevive ou viver como quem transforma. Viver como eco ou viver como voz. Você já sofreu, já perdeu, já foi ferido, mas você ainda está aqui. E isso por si só é um milagre. Use-o. Use-o para levantar, para lutar, para criar, para amar, para crescer, para ser. Porque enquanto você respira, você tem chance. Enquanto você respira, você tem escolha. Enquanto você respira, você tem destino. E agora, olhe para dentro. Respire fundo e responda a única pergunta que importa. Você vai continuar sendo o resultado das circunstâncias ou vai se tornar o arquiteto da sua história? O mundo está esperando. O palco está montado. A luz já está sobre você. Agora é sua vez. Transforme seu destino da adversidade ao sucesso absoluto.